Fala aí, gente. Vocês vão ver agora o vídeo que tá impressionante. Roda a vinheta. Gente, fala oi, gente. Vamos começar agora com um vídeo reagindo à história do Labubu. Labubu, o riso no meio das lápides. Sempre gostei de caminhar à noite. A cidade fica silenciosa, quase pacífica, exceto pelo cemitério. Ele ficava no final da rua, cercado por um muro de pedras velhas e um portão de ferro sempre aberto, como se convidasse quem passasse por ali. Eu nunca tinha coragem de entrar. Nunca. Até ontem. Havia uma névoa densa e a lua mal iluminava o chão coberto de folhas secas. Do outro lado do portão, entre os túmulos, algo se mexia. Primeiro pensei ser um gato, mas então vi a silhueta. Pequena, corcunda, com orelhas pontudas e olhos que brilhavam no escuro. Estava sentado sobre uma lápide, balançando as pernas como uma criança entediada. Era um brinquedo. Não, um boneco. Um labubu, daqueles bichinhos fofos que vi nas redes sociais. Mas quem deixaria isso no cemitério? Quando dei um passo para trás, ele riu. Não um riso infantil. Era agudo, metálico, ecoando entre as lápides. Vai embora. Sussurrei para mim mesma, mas não consegui. Alguma coisa no olhar dele me prendia. Seus dentes eram longos, afiados demais para um brinquedo. Ele pulou da lápide e começou a andar na minha direção. As patinhas batiam no chão como madeira seca. Eu estava paralisada, o coração martelando no peito. De repente, ele falou. Quer brincar? A voz era doce, mas algo dentro dela soava errado. Como um chiado vindo de um rádio quebrado. Antes que eu pudesse responder, ele desapareceu. Sumiu no ar. Como se nunca tivesse existido. Corri para casa sem olhar para trás. Mas quando fechei a porta e encostei as costas nela, ouvi um barulho vindo da sala. Um risinho. O mesmo risinho. Minhas pernas tremeram quando vi. O Labubu estava sentado no sofá, balançando as pernas, os olhos brilhando na escuridão da minha sala. Ele ergueu a cabeça e sorriu com aqueles dentes enormes. Agora, você não pode mais sair. A porta atrás de mim não abriu mais. Meu celular não funcionava. A risada dele ecoa em todos os cantos, mais alta a cada segundo. E eu sei, se eu piscar, ele vai estar bem na minha frente. Gente, acho que a história é... Você teria coragem de passar uma noite em um cemitério abandonado? Eu não. Alguns que tentaram, nunca mais saíram de lá. Ah, mas esse daí é diferente. Essa é uma história fictícia de terror psicológico, criada para provocar tensão, medo e reflexão. Dizem que todo cemitério guarda histórias, mas alguns guardam algo muito pior. O que você está prestes a ouvir aconteceu em um lugar que não aparece em mapas, evitado até mesmo pelos moradores mais antigos. Ave Maria. E há um motivo para isso. Se você ouvir até o fim, talvez entenda por quê. Mas cuidado, nem toda história termina quando deveria. Alberto nunca acreditou em histórias de assombração. Para ele, tudo tinha explicação lógica, até receber aquela mensagem. Um fórum antigo, praticamente abandonado, onde usuários compartilhavam locais proibidos. Entre fotos borradas e relatos desconexos, um nome aparecia repetidamente: o cemitério de Vale Seco. Nenhuma localização exata, nenhum registro oficial. Apenas histórias. Pessoas que entraram e voltaram diferentes. Ou não voltaram. Aquilo despertou algo nele. Curiosidade. Ou talvez arrogância. E foi assim que, em uma noite fria, ele decidiu ir até lá. O portão estava aberto, rangendo lentamente, como se tivesse sido empurrado há poucos segundos. Alberto hesitou. O vento não estava forte o suficiente para aquilo. Mesmo assim, ele entrou. O silêncio lá dentro era diferente, pesado,
quase vivo. Cada passo parecia ecoar mais do que deveria. E então ele percebeu algo estranho. Não Ai, mas é havia que dá medo, insetos, gente. Não dá medo. nem Dá um muito som de medo. natureza. Como se aquele lugar estivesse morto demais. As lápides eram antigas, algumas quebradas, outras inclinadas. Mas o que chamou sua atenção foram os nomes. Eles estavam riscados, arranhados com força, como se alguém tivesse tentado apagar quem estava enterrado ali. Alberto passou a mão por uma delas, fria, úmida, e por um segundo teve a sensação de que algo se movia sob a terra. Ele afastou a mão imediatamente. Rio de nervoso. Impressão minha. Mas não era. Porque naquele exato momento, algo respirou. O som era baixo, quase imperceptível, mas estava ali. Um ritmo lento, profundo, como se o chão estivesse respirando. Alberto congelou, prendeu o ar, e então percebeu algo ainda pior. O som não vinha de um lugar específico. Ele vinha de todos os lados, do chão, das lápides, do ar. E quanto mais ele ouvia, mais parecia que aquilo se aproximava. Alberto decidiu sair. Virou-se rapidamente, mas parou. Alguém estava ali entre as lápides, parado, observando. Uma silhueta alta, imóvel, sem rosto, sem som, apenas presente. Alberto piscou e a figura estava mais perto. Ele não ouviu passos, não viu movimento, mas ela se aproximou. E então ele entendeu. Aquilo não andava. Aquilo surgia. Alberto. A voz veio de trás dele. Ele girou, mas não tinha ninguém. Alberto. Agora a voz estava mais perto, mais clara, e era familiar. Era a voz de alguém que ele conhecia. Alguém que não deveria estar ali. Seu coração disparou. E então ele ouviu, vindo do chão: fica. Seus pés não se moviam. Era como se estivessem presos, como se o chão o segurasse. A respiração aumentou, mais rápida, mais forte, desesperada. E então ele sentiu mãos sob seus pés, puxando, subindo lentamente. Alberto gritou, mas o som não saiu, porque naquele lugar ninguém escuta. Dias depois, um novo relato apareceu no fórum. Outro visitante, outra tentativa, outra curiosidade. E uma nova foto. O portão, as lápides, e ao fundo, uma figura parada, imóvel, apenas observando. Se alguém olhar com atenção, vai perceber algo estranho. Aquela figura tem um rosto, e ele parece com alguém que você É conhece. por isso que devo dizer que minha. Se você chegou até aqui, a mulher de preto. comenta. Eu não entraria. Mulher de E preto, me eu diz, sei. você teria coragem de visitar esse lugar? Não, Mas pense bem, algumas Deus portas me livre. não deveriam Eu ser nem abertas. gosto de ir porque eu quero ir de noite. Gente, essa história foi boa. Até o próximo vídeo, gente.